Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Espero que vocês voltem conosco também. O meu Instagram deu uma travada e eu não estava conseguindo enviar novamente o convite para a doutora, para a professora. Vamos voltar aí, a gente vai conseguir. Boa noite, Andresa, Drica, Danila de novo, Ulisses, pai. Bom ver vocês de volta aqui. A gente vai conseguir. Paty Henrique, boa noite. Se vocês conseguirem me explicar uma maneira mais simples para falar com a professora, né, de como fazer, porque eu realmente tô aprendendo junto aqui com vocês, tá, pessoal? Ai, acredito que a professora esteja com um login antigo, talvez, pelo que ela está falando. E sai. Esperem só um minutinho. Como que vocês estão? Paty Henrique, boa noite. Advocacia por Amor, boa noite novamente. A gente vai deixar salva a live, tá, pessoal? Priscila, boa noite. Eu vi que a professora estava online, só que eu não consigo enviar o convite. Vamos ver se agora eu consigo. Ao vivo é assim mesmo, né, Drica? Vamos ver se a gente consegue. Beatriz, boa noite. Acredito que seja parente da professora, né? Pelo sobrenome. Falar aqui pro pessoal, o nosso tema hoje vai ser a configuração da Covid-19 como doença ocupacional, tá? A gente vai conseguir aqui. A professora entrou. Olha, não. Boa noite, Aline, tá de volta. Professora, eu não sei se alguma configuração, eu estou tentando enviar o convite, eu não consigo. Abaixo do seu nome, professora, tá como não pode participar. Será que é algum bloqueio do Instagram? Boa noite, Fê, de volta, que bom. Pessoal, vocês que estão aqui comigo, vocês devem entender mais de Instagram, de repente, do que eu até, porque eu tô começando aí. Como que a pessoa consegue enviar o convite? A professora, não sei porque já participei antes. Professora, imagino, eu não sei. Abaixo do seu nome está como não pode participar. Também tô achando estranho. O Ulisses falou, pede para ela iniciar uma live e você ingressa na dela. Professora, você consegue? Então vamos fazer assim, pessoal? A professora conseguiu. Agora então vamos fazer assim. Eu tô, Aê! acho que. Ah, eu consegui pelo celular, eu não Oi, consigo no meu computador. Eu tava professor! tentando pelo meu computador, desculpa, gente. Imagina que é isso. A Ah, gente, agora deu certo, agora deu certo. a gente tá aprendendo juntas, professora, porque eu também. Ai, caiu. Agora a professora caiu. Professora Aline falou aqui, minha amiga, que acredita que o perfil esteja no privado. Professora, vamos ver se eu consigo enviar agora a solicitação para você. Não, é que a professora deve estar no computador.
A professora, você entrou aqui para mim e depois saiu. Acredito, não sei se a professora chegou a clicar no xizinho ali do celular que cancela a participação da live. Tem que ser pelo celular mesmo, viu, professora? Que a Danila também tá falando que pelo computador a gente não consegue fazer a live. A professora consegue acessar pelo celular? Professora, várias alunas aqui falando, maravilhosa, saudades, advocacia por amor. A Marina que voltou, também minha amiga. Acabou de alterar para público. Agora acho que nós vamos. Obrigada, viu, Aline, também, amiga, pela dica. Não. Ainda está aparecendo, professora, como não pode participar. Professora, consegue enviar para mim novamente? A gente vai conseguir, viu, pessoal? Com emoção é mais legal. Professora Pink, aí, agora vamos. Oi, professora! Professora Pink, tudo Ai, bem? agora deu, gente. Tem que ser pelo celular, não tem como ser Pelo computador, Eu né? queria para eu não ter que ficar segurando, porque eu não tenho nem onde Aí, colocar. agora vamos. Deixa eu ver se eu pôr o celular aqui no computador. Vamos ver. Só para eu não Conseguiu? ficar. Ai, desculpa. Imagina, a gente vai aprendendo junto. É. Pelo celular, não tem como ser Pelo computador, Eu né? queria para eu não ter que ficar segurando. Professora, eu acho que tá dando eco. A professora tá com o som do computador ligado ou não? Já desliguei do computador. Agora. É porque agora eu coloquei ele assim, senão tem que ficar segurando. Ai, é muito ruim, né? É, Boa os noite. meus alunos já sabem que eu sou leiga, que o meu Instagram já foi Não, hackeado eu também. várias vezes, porque Eu não também, entendo professora. nada. A gente tá Desculpem, começando. desculpem. Imagina que é isso, estamos juntas. Eu tô começando junto aqui com você também. Tô aprendendo junto, professora. Vamos Então nessa tá bom. junto. Vamos aprender juntos todos. Isso. Boa noite, primeiramente, professora. Gostaria de agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade, o seu aceite. E eu que agradeço. Muitos alunos aqui já enviando várias mensagens para a professora, falando professora Pink, saudades da minha professora. Eu adoro Pink. Eu coloquei até um rosinha aqui em sua homenagem, professora. Que não tá aparecendo muito também, não, né? mas tá linda. E sabe, Mayara, que coincidiu, sem eu pensar, coincidiu que eu acho que a roupa que eu estava na foto da apresentação tinha Pink, combinou com a tua apresentação que tinha Pink, vários comentários. Eu falei, gente, ficou muito legal. O Pink me atrai, o que eu vou fazer, né? Uma aluna que é a Advocacia por Amor, é o nome do Instagram dela, a professora falou, linda professora Regina, the best. E vários elogios são maravilhosos. Eles são a razão de eu exercer essa profissão, apesar de todos os obstáculos que a gente encontra, né? Eu falo que eu amo isso, mais do que tudo. Mais do que advogar, eu amo dar aula, eu amo meus alunos. Ai, que bom, professora. Fico muito feliz de poder escutar você hoje à noite, da gente poder ter essa conversa. Na verdade, vai ser uma aula para mim também, viu, professora? Imagina, a gente vai trocar ideias aqui apenas. Falei com o pessoal aqui que o nosso tema é a configuração da Covid-19 como doença ocupacional, né, professora? Eu vou deixar a palavra com você. Posso chamar de você, né? Claro, por favor, com certeza. Senhora não, muito nova. Vamos. Aqui todo mundo é informal, né? É o mais importante. Isso. Eu vou deixar a palavra com você para as considerações iniciais. Eu tenho já algumas perguntinhas, deixei aberto para o pessoal também se quiser enviar perguntas. Tá, mas perfeito. Fica à vontade, professora. Muito obrigada, viu, novamente. Imagina. Na realidade, antes da gente falar propriamente, né, da configuração da COVID como doença ocupacional, eu vou só explicar rapidamente como que configura e o que é efetivamente a doença ocupacional. A Lei Previdenciária, que é a Lei 8.213, ela configura acidente do trabalho.
Lá no seu artigo 19, ela vai conceituar o que é acidente. Aí nos dispositivos, nos artigos seguintes, ela vai equiparar as doenças do trabalho, doenças ocupacionais, ao acidente do trabalho. Ou seja, todos os efeitos de um acidente que a pessoa, o empregado está lá na máquina, corta um dedo, né, perde um dedo, perde uma mão, vão ser os mesmos do que na doença ocupacional, praticamente os mesmos. Então, ela equipara, porque quando fala em doença ocupacional, muitos não têm ideia que isso é acidente do trabalho. E se é acidente do trabalho, vai ter os mesmos efeitos, vai receber os benefícios acidentários, vai poder, dependendo do caso, ter estabilidade no emprego de 12 meses. Então, quando a gente fala em doença ocupacional, ela está equiparada nesse sentido. Um outro detalhe é que nós temos as doenças que são causadas por fatores externos e aquelas doenças que a gente diz que nascem de dentro para fora. As que são de fatores externos, eu poderia dar um exemplo. Vamos imaginar que o empregado está num lugar com um ambiente muito insalubre, um ruído muito excessivo, e isso vai causando aos poucos a perda auditiva dele. Então, é uma doença do trabalho, que nós vamos ver que seria mais ou menos mais o que vai equiparar no caso da Covid. Mas também tem aqueles casos que a doença, ela se estabelece através do próprio manuseio, do próprio mistério da profissão. Então, se eu tenho um digitador muito comum nos bancos, pode acontecer de repente, ele vinha a sofrer a DORT, né, que a gente muito conhecida como LER, que não é algo externo, não importa qual ambiente que ele está, o que acontece no exterior dessa profissão. É uma coisa que vai de dentro para fora. No caso da Covid-19, o artigo 21 da lei que eu mencionei, que é a Lei da Previdência, ele fala, inclusive, das doenças provenientes de contaminação acidental. Então, eu creio que a Covid-19 configuraria aí. Qual é a grande questão? Nós tivemos uma medida provisória, 927, né, em março desse ano, que estabeleceu uma série de flexibilizações nas questões trabalhistas e mencionou também, né, a questão do próprio Covid como configuração, aliás, excluiu a possibilidade de configuração da Covid-19 como doença ocupacional, acidente de trabalho, que é um absurdo, né? Só o executivo mesmo para fazer esse absurdo. Mas aí isso foi parar no STF, porque certamente o fato do executivo legislar, porque quando é medida provisória, porque o executivo está legislando, está criando normas, então efetivamente isso acabou gerando um processo no STF que é efeito de liminar, não tivemos a decisão definitiva, tá? Suspendeu a vigência desse artigo 29. O que significa suspender a vigência? Bom, ele não vai ser aplicado da maneira que está. Ou seja, o artigo 29 mencionava que Covid-19 não é doença ocupacional. Por quê? Nós temos uma problemática. E o maior problema aí, que eu posso chamar de calcanhar de Aquiles, é a questão da prova do local da contaminação. Né? Hoje, já está falando, por exemplo, vou dar um exemplo pontual. Nós tomamos conhecimento com o nosso governador, né? Reconhecer o que está cometido, ele fala, eu não tenho ideia como eu fui contaminado, onde eu fui. Realmente, hoje é muito difícil. E esse vai ser o calcanhar de Aquiles. Só que aí o STF, ele estabeleceu alguns parâmetros. Por quê? Ele falou, não é bem assim. Não pode uma legislação simplesmente excluir e dizer que não se configura doença ocupacional. Até porque, a meu ver, se nós estamos falando de acidente do trabalho, doença ocupacional, que se equipara como tal, tudo isso está dentro da ideia de previdência. A previdência social é um direito humano, fundamental, portanto, constitucional, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de direitos fundamentais, porque eles não podem ser retirados de forma alguma. Muito embora, ultimamente, nesse país, a gente tem visto que os direitos fundamentais, eles sempre dão um jeitinho, né? Por decisões mais políticas do que jurídicas, mas eles dão um jeitinhos. Mas, enfim, o STF suspendeu, então, a aplicação desse artigo, e aí nós vimos, e vemos até hoje, né?
muitos começaram a falar em redes sociais, tem aqueles que replicam tudo sem pesquisar antes, sem ver. O STF reconheceu a Covid-19 como acidente do trabalho. O STF reconheceu a Covid-19 como doença ocupacional. E não é isso que o julgado do STF diz, que é lá do tema 932 do STF, para quem tiver curiosidade. Nossa, eu vi várias matérias nesse sentido mesmo, professora. Verdade, que é doença porque ocupacional. saíram falando e replicando, né? Verdade. E não é isso. Do que trata o julgado do STF é sobre o nexo causal, nexo de causalidade. O que vem a ser o nexo de causalidade? É comprovar causa e efeito. É comprovar que aquele empregado, aquele trabalhador, ele foi contaminado na razão do trabalho ou no percurso itinerário, em todas as hipóteses que aí a gente tem que socorrer da legislação que eu comentei para verificar como que configura acidente do trabalho. Então, o julgado do STF, em nenhum momento ele fala, olha, a Covid-19 sempre vai ser doença ocupacional. Não, ele estabeleceu parâmetros. Que está parâmetros? Para alguns casos, ele estabeleceu responsabilidade objetiva para o empregador, para outros casos, ele estabeleceu responsabilidade subjetiva. O que significa isso? Na responsabilidade objetiva, a gente presume que o empregador tem responsabilidade que ele tem que assumir, no caso, como doença ocupacional. Né? Então, ela independe de prova por parte do empregado. Porque na redação do artigo 29 da medida provisória, era o empregado que tinha que comprovar que foi contaminado. Como que o empregado, considerado hipossuficiente, não tem acesso a todas as dependências da empresa, como que ele vai comprovar que foi contaminado? É muito difícil, estava praticamente excluindo esse direito do trabalhador. Por isso que aí o STF fez esse parâmetro. Ele falou, não é bem assim. Quando forem empresas, né, colocadas, que a gente falou das empresas que estavam na linha de frente, hospitais, farmácias, transporte público, supermercado. Então, nesse caso, vamos reconhecer a responsabilidade objetiva. Ou seja, nesse caso, presume-se que o empregador teve culpa, porque eu não estou falando de culpa. Ele vai responder, salvo se ele comprovar que foi culpa exclusiva do empregado. Salvo se ele comprovar que tomou todas as medidas de precaução. Por exemplo, deu máscara para todos os empregados. Não basta dar máscara, o empregador tem que fiscalizar o uso, porque a gente lê muito por aí, né? Basta dar máscara e álcool gel. Não! O empregador, ele tem o poder diretivo, ele tem o poder organizacional, que significa que ele é responsável pela fiscalização do trabalho do empregado e a fiscalização e a proteção da saúde do empregado enquanto este estiver dentro da sua empresa. Então, ele entrega as máscaras, ele entrega o gel, mas ele tem que demonstrar que ele está fiscalizando se o empregado não está usando a máscara no queixo, se o empregado não está com a máscara na testa. Não basta simplesmente entregar a máscara, senão ele vai poder responder por uma eventual doença ocupacional. No caso de responsabilidade subjetiva, que são as demais empresas, os demais segmentos, aí sim, tecnicamente, se precisaria comprovar a culpa do empregador, sobretudo se ele demonstrar que praticou todas as medidas de higiene, medidas sanitárias, né? Nós vimos recentemente com a abertura dos shoppings, quantas medidas sanitárias tiveram que ser tomadas por precaução. Se alguém já retornou, por exemplo, nesses locais de salão de beleza, de beleza efetivamente, a gente vê que todas estão com aquelas máscaras maiores, né, por medidas de precaução, não só os espaçamentos, enfim. Cabe ao empregador estar comprovando nesse sentido, né? E quando eu digo empregador, também a gente precisa salientar um detalhe. Quando fala em previdência, a relação é entre, no nosso caso, porque lógico que temos empresários que são segurados do INSS, autônomos, rurais, não vou entrar nesse prisma, né? Não é o tema da aula, mas no caso dos empregados, eles são considerados segurados e eles têm uma relação com o INSS. Então, quando eu comentei, se o empregado ele sofre, se é reconhecida doença ocupacional,
ele vai ter direito a receber o benefício acidentário. Quem paga? O INSS. Sempre. No regime geral da Previdência, estamos tratando aqui de empregados, portanto, estamos tratando de iniciativa privada. Então, o regime previdenciário é o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, que a gestão dele é feita pelo INSS. Então, nesse caso, a relação entre esse trabalhador considerado segurado e o INSS tem que pagar o benefício porque é responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Sempre que se configurar a doença ocupacional. Então, ele vai ter direito ao benefício, seja um auxílio doença acidentário, dependendo do caso, aposentadoria por invalidez acidentária. Se houver a morte, né? Aí, os seus dependentes, dependendo de quem pode receber pensão por morte. Essa é uma relação jurídica de natureza previdenciária. Mas temos também, dentro desse contexto, a relação jurídica entre empregado e empregador. Então, o fato da Covid-19 configurar acidente do trabalho gera consequências não só previdenciárias, mas também trabalhistas. Por quê? Por que é importante? Qual é o interesse do empregador dele tomar as medidas de higiene, de precaução, as medidas sanitárias, se quem vai pagar o benefício é o INSS? Porque o empregado, ele pode vir a ter uma estabilidade de 12 meses. Ou seja, se o trabalhador ele se afastar para receber o benefício acidentário, ele vai, quando retorna, quando cessa, porque no caso do benefício, né, os efeitos do contrato de trabalho, eles ficam suspensos ou interrompidos. E enquanto está isso, o empregador não tem que pagar salário para o empregado, né? Só durante um período. Mas, quando cessa o benefício acidentário e o empregado retorna para a empresa, ele tem 12 meses de estabilidade. E aí é que está o grande receio das empresas. Sobretudo agora, no momento que elas estão de crise, estão em crise, né? Manter, às vezes, um empregado, um trabalhador lá, às vezes não é tão vantajoso para elas. E também porque a gente sabe, né? Lógico que eu tô falando de muito ônus da empresa, mas a gente sabe que também tem muita má fé. Tem muito trabalhador que só porque é estável, ele se acomoda, ele não quer produzir, ele não quer fazer. Então, tudo tem que ser verificado. Eu acho que sempre tem que ver com parcimônia, com equilíbrio, né? Verificando que o empregado é, sim, o hipossuficiente. O que é hipossuficiente? Ele é leigo. Então, ele tem essas dificuldades em prova, ele tem, às vezes, dificuldades em falar o que realmente aconteceu. Só que no caso da Covid, o que o STF fez foi colocar parâmetros. O que se discute? Por que eu estou falando do julgado do STF, o qual atualmente pode ser considerado que ficou meio prejudicado? Porque a medida provisória 927, que ensejou essa discussão, que previu no artigo 29 que a Covid não configuraria como doença ocupacional, que ela teve 2 artigos nesse sentido bem polêmicos, eu diria, é o artigo 29 e o artigo 31. O artigo 31, simplesmente, ele falou, olha, durante 180 dias, os auditores fiscais, os fiscais do trabalho, não vão poder fazer a fiscalização, não vão poder autuar a empresa e nada. Espera um pouquinho. Nesse momento vulnerável, que é o momento que mais os trabalhadores precisavam da fiscalização efetiva, o executivo chega e fala, não, o fiscal não vai poder autuar a empresa, não vai poder multar. Então, é óbvio que isso é inconstitucional, porque viola diversos direitos dos trabalhadores, como vários têm sido violados com essas medidas provisórias do governo, editadas nos últimos meses. Então, o STF chegou e falou, não, os auditores eles vão poder autuar sim. Então, acabou se suspendendo esses 2 dispositivos, o 29 e o 31, né? Mas não significa que o STF chegou e falou, olha, eu vou configurar a Covid-19 como doença ocupacional. A atual discussão, que a gente vê muito pouca gente falando, comentando sobre isso, mas tem que se atentar, desde julho, se eu não me engano, lá pelo dia 21, 24, a medida provisória 927, ela perdeu a vigência. O que é perder a vigência? Ela deixou de ser aplicada.
Bom, então vamos pensar assim. Eu tenho uma norma, que foi criada pela medida provisória, aí eu tenho um julgado do STF que suspendeu a eficácia dessa norma, ou seja, não se aplica essa norma, suspendeu. Aí, de repente, essa norma, que teve a sua eficácia suspensa, ela não tem mais validade. O que significa isso? Tecnicamente, eu nem precisaria estar falando do julgado da STF, porque tecnicamente, suspensos ou não esses dois dispositivos, eu não posso mais aplicar, eles não são mais devidos, né? Agora, uma coisa não mudou, as questões de configuração da Covid-19 como doença ocupacional, porque aí eu vou me socorrer lá da legislação previdenciária, do artigo 21 que eu comentei, né? Que vai equiparar com o artigo 19, como acidente do trabalho. Então, também eu não posso dizer assim, não, agora, como ela foi suspensa, então Covid-19 não se fala mais em configuração como doença ocupacional. Fala sim, o grande problema é prova. É provar causa e efeito, ou seja, onde foi contaminado, onde o trabalhador foi contaminado. Por isso, e eu que advogo para empresas, sempre assim, instruo os meus clientes nesse sentido, o melhor que o empresário pode fazer, o melhor que a empresa pode fazer, efetivamente, é tomar todas as medidas de segurança, todas as medidas sanitárias, todas as medidas de proteção ao trabalhador, porque aí não tem erro. Como a gente sabe que tem esse risco de contaminação, que está se alastrando, porque o que a gente vê é que a sociedade, ou pelo menos parte dela, verificou que só porque se flexibilizaram, né, agora comércio, etc., não tem mais risco de contágio. Lógico que tem, agora muito mais, porque agora Verdade. as pessoas que não foram contaminadas, agora que elas têm mais riscos, porque as pessoas estão mais expostas, elas não estão se protegendo tanto quanto antes. Então, o que eu oriento, o que eu aconselho é efetivamente proteger, as próprias empresas protegerem seus trabalhadores, porque caso eles venham a ser contaminados por alguma razão, elas podem demonstrar, olha, possivelmente, eu nunca posso dizer com certeza que não foi, mas possivelmente não foi aqui. E se não foi aqui, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então, não vai caber uma futura indenização, não vai caber uma estabilidade e todos os demais efeitos, né, decorrentes do acidente do trabalho ou, no caso, uma doença ocupacional. Entendeu? Certo, entendi, professora. Realmente é bem polêmico, né? Como a professora mencionou, não é só porque a MP perdeu a vigência, né? Teve a vigência encerrada, né, professora? Que situações como essa não vão acontecer, né? Claro, claro, E vai ter que ter uma balização nesse sentido, né? E o exato. julgado do STF vai ser utilizado, né, professora, para Sim. esses parâmetros, né? Como a professora É. mencionou. Tanto o Professora, julgado do STF quanto os artigos da Lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária, que teoricamente isso nós já tínhamos, né? é verdade, né, professora? Porque eu cheguei a ver notícias também da Câmara, e tanto da Câmara quanto do Senado, falando que não chegaram num consenso sobre a votação dessa Da medida. medida, né? Mas Eles não quiseram transformar em lei, não era eu não quis. interesse deles, né? Na Porque com Câmara, se eu não certeza. me engano, chegou a ser aprovada, viu? Mas acho que, se eu não me engano, acho que foi no Senado que eles Que arquivaram eles, que eles não votaram, né, é, professora? Nem e colocaram em deixaram. pauta porque já não estava conseguindo, né, o O quórum interesse dos lá. trabalhadores nunca é interesse, né? Do nosso poder executivo, do nosso poder legislativo, e Infelizmente, né? muitas vezes nem do poder judiciário, infelizmente, muitas vezes, É né? Porque tem verdade, né? exceção. É verdade, né, professora? Bom, eu tenho umas perguntas aqui, professora. Eu vou deixar aberto também para Claro, o pessoal que quiser perguntar, né? Falar boa noite para o claro. pessoal que começou a entrar aqui agora também. É, professora, quanto a conceituação de doença ocupacional, eu sei que a professora já mencionou no início, né? Mas Uhum. para quem Para começou, aqueles que quem entraram entrou depois. agora, Sim. Bom, todo mundo, quando a gente fala em acidente do trabalho, né? Muita gente já ouviu falar, já tem uma noção do que se trata. Então, as doenças ocupacionais, pela legislação, elas se equiparam ao acidente do trabalho. Ou seja,
Se um trabalhador está na empresa, mexendo lá no maquinário e perde um dedo ou uma mão, é um acidente do trabalho tipo que nós temos. Só que nós não temos só esse acidente de trabalho. Porque existe acidente de trabalho direto, indireto, causalidade direta, indireta, tem até concausalidade, que é o caso que a pessoa tem um acidente, no momento ela não tem uma lesão que acaba gerando um afastamento, mas por fatores supervenientes que vêm depois. Por exemplo, um motoboy sofre um acidente, quebra a perna, machuca a perna, até aí, mas ele continua trabalhando. Teoricamente, não configuraria como acidente de trabalho, porque não gerou afastamento. Só que imaginemos que ele tem diabetes, e aí aquele ferimento complica e gera uma gangrena, ele vem a perder a perna. Então, é um fator superveniente, né? É uma concausalidade. Então, vai configurar como acidente do trabalho. Não naquele momento, mas vai configurar. E quando a gente fala em acidente, que infelizmente um índice tristíssimo no Brasil, alguns anos atrás, ele ocupou no ranking o primeiro lugar no mundo, Nossa, em acidentes do trabalho. meu Hoje Deus. nós estamos entre os 5 mais do mundo, do mundo. Por isso que eu digo que, e eu advogo para a empresa, mas muitos empresários, eles não estão preocupados com a segurança dos seus trabalhadores, tá? Estou falando no sentido abstrato, no sentido genérico, mas estatísticas demonstram exatamente isso, e por isso também que o INSS não é só por aposentadoria, que às vezes ele não dá conta, porque a quantidade de benefícios acidentários que ele tem que pagar é um absurdo, né? Então, quando a gente fala em acidente, as pessoas, elas visualizam só esse caso, mas não, as doenças do trabalho também são equiparadas. Tanto doenças que a pessoa adquiriu externamente, por fatores externos, um ruído excessivo, uma radiação, né, um calor excessivo, como por fatores internos. O que chamamos de fatores internos? Que é a modalidade do exercício daquela profissão, ou seja, independe do ambiente de trabalho que a pessoa está elaborando, ela pode vir a desenvolver, o caso da tendinite. E o caso da COVID aqui seria efetivamente o caso de contaminação, que são fatores externos, que estaria previsto no artigo 21 aí da Lei 8.213. Certo? Certo, certo, professora. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do Jefferson. Acredito que ele foi seu aluno também, né, professora? Que ele O mencionou Jefferson, aqui. Jefferson Tomitão? Isso! Ah, Ele é foi, aqui. foi. Ele mencionou aqui também. Professora, eu só quero fazer um comentário. Eu adorei sua caneca. Ah, então, quando você fala de Adorei caneca, sua eu caneca. adoro Harry Potter. Então, Gente, é, é porque fugi. tu não viu minhas garrafinhas da Penélope Charmosa, por isso que os alunos me chamam de Ah, Prof. Pinto. Eu falo, adorei. o direito já é tão sério, a gente já é tão séria, que Ai, alguma coisa a é. gente tem que quebrar um pouquinho, né? Precisa ficar mais leve, né, professora? Muito Então eu legal. ponho os pink, aí eu vou com as garrafinhas. Por isso que no início, né, os alunos estão falando Prof. Pink, Prof. Penélope. E aí eu tenho assim, coleção da Penélope Charmosa. Então aí eu levo minhas Olha. garrafinhas da Penélope Charmosa. Mas aqui, como é mais fácil a caneca, que eu dou aula no cursinho e etc, né? A caneca, então, que eu também adoro Harry Potter. Nossa, eu também, professora. Veio Ah, eu agora essa curto. paixão. Eu falei, vou É. comentar, vou fugir um pouquinho do assunto, né? Mas vamos descontrair, né, professora? Vai descontrair, com certeza. Isso mesmo. O Jefferson, ele mandou uma pergunta aqui, professora. Eu vou ler aqui para você. Tá. Aos trabalhadores de linha de frente, por exemplo, um médico, caso seja contaminado e venha contaminar seus familiares, a contaminação dos familiares, né, é passível de indenização também, professora? Não. Não, porque na realidade aí é uma questão da relação jurídica entre empregado e empregador. E o empregador só vai ter que pagar uma indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, se ficar demonstrada, ou naquele caso que eu falei que o empregador tem responsabilidade objetiva, né? Não tomou as precauções, ou quando ele tiver responsabilidade subjetiva, se ele tiver culpa, ficar comprovada a culpa do empregador, mas é na relação entre ele e o empregado. Por quê? Porque se o empregado foi contaminado, como qualquer indivíduo contaminado, hoje nós chegamos na triste marca mais de 104 mil Nossa, mortes, né? Mais de 3 milhões contaminados, a pessoa ela sabe já, isso daí já
está amplamente divulgado. As medidas de precaução que ela tem que tomar em sua residência ou com as pessoas mais próximas. E sabe, Mayara, eu acho assim, é tudo tão novo, é tudo tão desconhecido, tá tudo tão incerto ainda, que dependendo do caso, a gente não pode nem responsabilizar a pessoa que contaminou o outro. Porque nós temos casos de assintomáticos que não têm ideia que estão contaminados. Por Então, exemplo, o governador que falou que era assintomático, não tem sintoma. E com quem ele convive, por mais que a gente esteja tomando cuidado, né? Distanciamento social, máscaras. Eu, neurótica, por exemplo, eu não saio sem luva. Passo luva e passo álcool na luva, sabe? Assim, mas cada um toma um tá cuidado certa, mas peculiar. Mas com quem me garante certeza. que eu não vou pegar? Agora estão falando que está no ar, né, a Covid. Então está muito incerto ainda. E como na ciência, na área da epidemiologia, na área médica, na área técnica mesmo, tem tantas incertezas, como que a área jurídica vai chegar e vai falar, bom, se pegou de fulano, então o empregador tem que indenizar. Não tem como, tá? No caso, o empregador não tem que indenizar. E mesmo porque não tem como o empregador controlar o que acontece na residência do trabalhador, né? Fica Uhum. delicado. É Bem verdade, delicado. né, professora? Aí tem que dar uma delimitação mesmo, né? Senão fica muito, como a professora falou, né? Não tem como você É. descobrir da onde a outra pessoa, né, se contaminou, né? Não, e se ela contaminou um parente, não foi no ambiente de trabalho. Então, o É, empregador já não tem a ver foge, com né? isso. Salvo, vamos fazer uma vírgula, uma ressalva. No caso de morte do trabalhador, os familiares, dependentes, aí tem a lista também aí, lá na lei previdenciária, que podem receber a pensão por morte, que vem do INSS. Se ficar comprovada a culpa do empregador, né, nesses casos que nós vimos, aquela indenização que o empregador teria que pagar para o trabalhador contaminado, para o seu empregado contaminado, caso ele se afastasse, ou seja, caso não morresse, essa indenização pode vir a ser para os dependentes no caso de morte, tá? Uhum. Mas não porque o trabalhador contaminou seus familiares. É uma outra Entendi. situação, entendeu? Entendi, Aí professora. é um caso diferenciado. Professora, tem uma outra questão aqui de uma colega minha, da Fernanda. Os meus cachorros resolveram entrar agora na live também, viu, professora? Eles Mas querem participar, eles querem deixa eles. participar. É, a Fernanda, uma colega minha, acredito que a professora tenha respondido agora com esses argumentos, né? Mas eu vou fazer até se a professora quiser fazer alguma consideração a mais nesse sentido. Tá, A tá. Fernanda pergunta aqui, professora, como estamos em home office, eu e meu marido, caso ele pegue Covid, eu também, consequentemente, via de regra, né, também pegarei. Isso configura indenização, né, Não. no E home office? não. Bom, peraí, não para o parente, tá? Certo. Não para o parente. E só uma observação: não é um fato certeiro que ela consequentemente vai pegar, tá? Uhum. Porque eu tive processos, eu vi processos e a gente vê casos até que cônjuges, marido teve a Covid, a esposa, às vezes dormindo na mesma cama, porque tem uns que quando ficam doentes se isolam, outros Uhum. não, por não saberem ou por N razões. Não pegou. É o que eu disse. Essa enfermidade, ela é muito nova ainda, tem muita coisa para se desmembrar, para se descobrir. Então, não posso dizer certamente que um passa para o outro. Não se sabe se é por questão de sangue, não se sabe se é por questão de idade, não se sabe se é por questão de histórico de doenças da pessoa, mas alguns parecem que têm maior facilidade e outros não. Né? Uhum. Algumas vezes que se protegem muito falam, nossa, fulana pegou a Covid. E outros que estão aí, não se protegem tanto, acabam não pegando. Não estou falando que são imunes, mas tudo tem que ser estudado. A gente vê até por uma questão geográfica, né? Por exemplo, lá no leste asiático, o número é muito pequeno. Em contrapartida, H1N1 é muito forte. Pega na África, os números não são tão grandes dependendo dos países. E já na América Latina e Europa foi essa coisa que nós vimos, né? Verdade. Então tem muita coisa para ser analisada ainda. Então eu não posso dizer com certeza que porque um cônjuge
foi contaminado pela Covid, o outro necessariamente vai ser. Na questão home office, é até interessante que o meu último livro que foi lançado virtualmente faz um mês, é sobre o direito digital, que eu fiz com vários autores. E o Que meu capítulo bacana, que eu escrevi professora. é porque foi sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o teletrabalho e o home office. E eu comento exatamente a pergunta dela. Que na questão do home office, uma das grandes dificuldades, entre outras na área trabalhista, é configurar um acidente do trabalho. Porque se tecnicamente a pessoa está trabalhando e na lei previdenciária, se ocorreu uma doença naquele momento, se ela sofreu um acidente, é acidente do trabalho, como que vai se demonstrar se ela está em home office? Como se vai se demonstrar que aquele acidente que ela sofreu foi naquele momento e por que não seria do trabalho? Então, isso é algo que o judiciário vai ter que pautar, né? Porque nós não temos assim uma norma específica falando, não, no home office é acidente do trabalho. Eu tenho para mim que se o empregado comprovar que realmente ele estava trabalhando, estava fazendo tudo certo, porque no home office o empregador também não tem o controle, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Ele fala, não, Verdade. mas o empregado foi pôr lixo lá embaixo, caiu da escada, a culpa é minha, ele não estava trabalhando, ele não tinha que tá colocando lixo em horário de trabalho. Então tem uma série de questões que devem ser levantadas antes de pautar. Ó, vai ser acidente do trabalho se a pessoa, de repente, for contaminada em home office. Outro home office, ela não foi contaminada pelo computador. É algum fator da casa dela que ela tem que tomar cuidado. Mas, sem dúvida, vai ter que analisar pontualmente, caso a caso. Entendi, professora. Entendeu? É, temos mais algumas questões aqui também. A Danila, ela pergunta assim, professora, a empresa pode proibir um funcionário que teve contato com alguém contaminado de comparecer na empresa pelo período de 20 dias sob ameaça de demissão e de responder por processo criminal? Não. Ameaça de demissão. Ó, na realidade, se ela proibir por uma questão de segurança dos demais, como é o empregador que assume os riscos da atividade, isso está previsto no artigo 2º da CLT, ela tem que dar uma licença remunerada. Ela não Entendi. pode deixar de pagar esses dias. Ela pode fazer isso se ela quiser por uma segurança, se é uma empresa pequena, né? Por mais que haja um distanciamento, não é tanto. Então, ela fala, ó, por uma questão de segurança dos demais funcionários, fica na sua casa, etc. Isso não significa que ela pode falar, fica na sua casa, eu não vou te pagar. É, Até porque, quando o empregado é acometido da doença, os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, o empregador, né? Que a gente chama de falta justificada, é o empregador que paga o salário. Ele só vai receber do INSS a partir do 16º dia. Então, fica a critério do entendi. empregador, mas ele não pode falar, ó, vou te descontar, te mandar embora, tem que ver o caso específico, né? Entendi, professora. O Gazzoni aqui está comentando que ele é do grupo de risco e a empresa em que ele trabalha está mantendo ele afastado para evitar o passivo trabalhista com fundamento na MP, né? Então, Que a acredito que MP agora não tem tanto, ou é, seja, o fundamento vai ser a lei previdenciária, a lei é, 8.213 de 91, que é a lei que prevê o acidente do trabalho, entendeu? entendi, professora. Isso mesmo. Acredito que seja esse o caminho para as empresas se precaverem, né, professor? Quem pode exercer o trabalho em home office, né? É. Ok, mas existem tipos de trabalho que você não E não tem consegue, né? como, não tem como. Principalmente os da linha de frente, que são os Verdade. que mais estão em risco. E vai se fazer o quê? Precisa, né, desses trabalhadores. Só que o empregador, ele tem que ter um pouquinho, até o contrato de trabalho ele tem uma função social. O empregador tem que cumprir essa função social. Ele tem que proteger o trabalhador, né? É responsabilidade dele, está na legislação. Então, é lógico, também não vamos colocar tudo sobre os ombros do empregador, senão as empresas não aguentam. Uhum. Mas eu acho que a legislação de proteção dos trabalhadores, ela tem que ser cumprida, sobretudo porque ela foi flexibilizada em demasia. Demais, né, professor? Demais! Não, os trabalhadores perderam direitos fundamentais. E alguns o STF deu o seu aval. É uma análise aqui jurídica e não política
é um absurdo. Se a gente conversa com ele fala, um economista, vai precisar, senão a empresa quebra. Ok, repito, eu sei como é, tem clientes, os meus clientes são empresas. Só que pera um pouquinho, se a gente for fazer uma análise jurídica, isso não poderia acontecer. Não poderia, só no Brasil que acontece. Como a professora mencionou, né? São fundamentos constitucionais, né, professora? E Também. direitos humanos reconhecidos em 48, com a Declaração dos Direitos Humanos, quando eles são universais. Em todos os países, independentemente da legislação, eles têm que ser respeitados. E se eles estiverem previstos na Constituição, então, como é o caso do Brasil e da maioria dos países democráticos, aí mais ainda tem que ser protegido. O que a gente vê, não. Vamos fazer uma emenda constitucional, a gente muda isso. Eles nem podem ser objeto de emenda constitucional, porque são cláusulas pétreas, mas enfim, é uma outra discussão. Que vai longe. Mas verdade, para justificar o que está acontecendo, esses absurdos que a gente está vendo de decisões, de normas de medidas provisórias e até algumas decisões do próprio STF, que não tem cabimento. Uma coisa que eu fico impressionada, professora, eu trabalho com atualização legislativa, né? Eu leio o Diário Oficial todo dia, né? E uma coisa que eu fiquei impressionada é que nem o próprio Poder Executivo se entende, né? Ele edita uma MP e aí 2 dias depois ele tem que arrumar a MP, porque ninguém falou, pera um pouquinho. E isso está acontecendo desde março. Por isso nós tivemos 937, vários, 932, várias MP, uma tentando arrumar outra, e às vezes, sabe, o enredo vai sair no pior que o soneto. Gente, é verdade. Eu falo, eles não têm um jurídico para assessorar, né? Demonstrar. Eu acho que a ansiedade é tanta, a pressa é tanta. Que só visaram a questão econômica, esqueceram dos direitos sociais, dos direitos dos cidadãos, não vou falar nem só dos trabalhadores, que é o nosso foco, mas dos cidadãos em geral, né? E quem foi meu aluno, ou é meu aluno, sabe, eu sou uma professora extremamente crítica, porque eu falo para eles, eu não estou aqui só para passar resuminhos de livros, se fosse isso, eu só falava, só estudo esse livro, tanto que eu passo vários, falo, não sigo nenhum, assim, só um, né? Leio todos, leio as decisões. E gosto de despertar o espírito crítico no aluno, porque eu acho que o aluno ele tem que aprender a raciocinar juridicamente. O operador do direito ele tem que ter um espírito de reflexão. Não é só ele passivamente aceitar o que o livro está falando, ou que até o professor está falando, desde que seja fundamentado. Só precisa ser fundamentado. Mas se tem já um entendimento uniformizado, por exemplo, nos tribunais, ok, então fundamente a sua tese e convença os desembargadores, convença os ministros que a sua tese é mais certeira do que a deles. Sabe por quê? Porque súmulas que são julgados já uniformizados, né, entendimentos já uniformizados, súmulas são revisadas a todo momento. Súmulas são canceladas a todo momento. E por quê? Porque um advogado inteligente teve a coragem de fundamentar uma nova tese, sustentar uma nova tese, levar até lá em cima e mudar o entendimento do judiciário. Então, é lógico que a gente tem que ter segurança jurídica, a gente tem que ter parâmetros, mas nós estamos aqui para refletir o direito, nós estamos aqui para pensar e não só assistir aquilo e passivamente aceitar. Verdade, não questionar, eu sou um pouco crítica, né? Eu faço as críticas, mas eu abro para os alunos, aí começa aquela discussão. Mas essa é a riqueza do direito, essa é a importância do direito, né? Não é só chegar, falar um resuminho do que está acontecendo. Não, vamos, eu quero ideias novas, eu quero argumentos novos. Discutir argumentos, discutir, é isso que enriquece, né? E a gente acaba aprendendo também com os alunos e com todo mundo. Inclusive, tem essa magia. Tem alguns alunos aqui já se manifestando, professora, que com certeza conheço bem as suas aulas. A Priscila se manifestou aqui. O Ambar também, demais, a melhor. A Mafê Campos falando de excelente abordagem. A Danila, minha colega, falou, concordo com a professora, perdemos conquistas que demoramos muitos anos para conquistar, né? Muitos anos, essa é a verdade. Infelizmente, décadas, na verdade, né, para conquistar. Tanto que o que eu comentei, a declaração foi em 48 e os direitos humanos foram reconhecidos em Constituição Federal do Brasil para terem status de direitos fundamentais, né? Porque eles ganham status de direitos fundamentais efetivamente quando estão na Constituição de um país.
Só em 88, 40 anos depois. Mas vou mais longe. Se formos buscar o primeiro objetivo constitucional, que é o que justifica tudo o que nós estamos falando, vamos lá no artigo 3º da Constituição, fala que a República Federativa do Brasil, os objetivos da República Federativa do Brasil tem o inciso primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós previmos isso em 88. Primeira Constituição do Brasil que teve um objetivo constitucional. Livre, justa e solidária, nós copiamos da Revolução Francesa de 200 anos atrás. Né? Lá de 1789, que falava liberté, igualité, fraternité. É isso que significa o objetivo constitucional. E nós só fomos prever isso 200 anos. Eu digo prever porque como o positivismo vigora aqui, o princípio da legalidade, tudo tem que estar previsto. Porque prevendo na lei, eles já não cumprem, né? Imagina, né? O ideal era irmos só pelos princípios, pelas premissas, mas nem o que está na lei. O pessoal não cumpre. Imagine se não tiver na lei. Não que eu seja favorável de positivismo, eu acho que se nós tivéssemos educação, bastava ter os princípios, não precisava ter tanta legislação. Mas nós não temos educação no sentido genérico, né? A desigualdade social e N fatores. E com isso, precisa de norma para ter sanção, porque aí descumpriu, teoricamente, vai. Mas nós somos um pouco retardatários, sim, nessa linha jurídica aí de pensamentos. Com certeza, né, professora? E aí, ainda, além disso, tem toda a questão do executivo, do legislativo mesmo, né, professora? Que só pensam neles, não estão preocupados com os cidadãos, não estão preocupados. Parece que são campanhas políticas eternas, né, professora? Né? Exato. Aliás, só isso que fazem, né? Ninguém se preocupa propriamente. Eles não chegam lá porque, eles são servidores públicos. O que significa a palavra servidor público? Serviço ao público, à sociedade. Eles estão lá para trabalhar para a gente, para os nossos interesses. Mas não, quando eles chegam lá, eles olham para o umbigo e falam, mas espera um pouquinho, o que eu posso fazer por mim? Então, é complicado. E veja, faço uma ressalva, até porque metade da minha família é servidor público, tem servidores e servidores. Nós temos servidores fantásticos, né? Nós estamos falando no sentido abstrato, que a gente sabe que muitos chegam lá, sobretudo os agentes políticos, mais especialmente os agentes políticos, chegam lá e falam, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Eu tenho que aproveitar agora. Infelizmente, não que o Brasil seja o único, né? Basta olhar para a Itália, que é o país na Europa, mas que a corrupção é terrível, mas não é porque tem outros países assim, né? Então, se é para olhar, vamos olhar para a Finlândia, para o Canadá. Vamos pegar uma referência boa. Uma referência boa, vamos olhar para cima, não para baixo, né? Verdade. E assim por diante. E o respeito à previdência e as suas consequências começa por aí. Verdade, é a base, né, professora, mesmo, né? A base, exatamente. Professora, eu queria agradecer imensamente, realmente passa muito rápido esse nosso tempo. Eu sei que temos algumas perguntas que as pessoas enviaram, que os nossos colegas aqui enviaram. Eu peço a permissão para passar para a professora por direct, se a professora permitir. Quem não estiver no meu Instagram, pode adicionar, sabe? Se for pergunta assim, abstrata, @professora Rerufino 10 e a gente está falando, será um prazer, né, para poder estar demonstrando aí sobre esse assunto para vocês, que é um assunto delicado e que infelizmente, principalmente pelo tema Covid, a gente cuidado com o que vocês veem em redes sociais, internet, porque isso não tem filtro. Então vocês não vão saber efetivamente o que está certo e o que está errado, a não ser que entre num site de confiança, né? No Instagram, numa rede social de confiança séria. Mas cuidado com isso. Então, procurem filtrar, procurem pesquisar, né? Quem que está falando, porque a gente vê muita coisa errada aí. Como o caso, o STF reconheceu a Covid dizendo, é o que eu mais vi. Eu tive clientes me ligando, imagina empresa. Falei, não é bem assim, a gente tem que ver caso a caso. Então, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender essas aplicações jurídicas antes de falar, né? É nesse sentido mesmo. Com certeza, professora, é verdade. Ó, o meu pai aqui, o professor Sérgio, mandando parabéns, Regina, live excelente. Ele da Márcia, queridíssimos os dois.
Ai, que bom, professora. Aproveito a agradecê-lo, né, pelo contato que ele fez contigo, Não, muito gentil. pelo Aliás, como sua intermédio. disse, a filha, né, puxou o pai, sempre gentil e Mas, atenciosos. Muito obrigada imagina, mesmo pelo nós que convite. agradecemos, viu, professora? Aproveito e pedir para o pessoal aqui que enviou as perguntas, enviarem no direct aqui pra gente, tá bom, pessoal? O que não foi respondido aqui, a gente vai repassar para a professora e assim que Isso. ela tiver disponibilidade, de repente a gente marca uma outra também, né, professora? Parte A gente 2. pode fazer parte 2 às vezes mudando o tema, porque esse tema também é É, amplo, né? Às vezes é só um olhar por um outro prisma. Então, aí tem, é que são tantas coisas, se eu for falar aqui, tem a parte, vamos lá para o Código Civil, artigo 186, 927, como eu disse, tem a Constituição, se eu for para o artigo 193, 201 da Previdência, o artigo 3º que eu falei, vamos para a CLT, vamos para a Lei Previdenciária, enfim, tem uma é, o direito é assim, o direito é rico, né? Ele é é. interdisciplinar. Então, dá para a gente passear em várias áreas do direito sobre um tema único. Eu fico à Ai, disposição. muito obrigada, viu, professora? Agradeço imensamente. Vou deixar a live salva, vou compartilhar com todos vocês, contigo também, Ótimo. professora. Ai, Muitíssimo ótimo. obrigada, uma boa noite, Boa noite viu? para ti, E que Mayara, tudo mais uma fique vez bem. obrigada. E que tudo Obrigada por que vem vai passar. todos, Não, obrigado, pessoal, que assistiram aqui, a a gente que presença, a participaram. participação de todos, né? Sempre muito queridos todos. Muito Sim, obrigada, amiga. muito obrigada, professora. Tchau, tchau, viu? Boa Tchau, noite, tchau. Boa pessoal. noite. Boa noite, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau.